Igreja, a paz do Senhor. Gostaria de trazer para os irmãos a continuidade de um sonho que eu tive ontem e hoje eu creio que foi a continuidade daquilo que eu vi ontem. Então eu queria passar para vocês exatamente o que eu vi, da forma que eu vi. E se você quiser deixar um comentário, se você quiser dizer algo sobre esse sonho, por favor, comente, também divulgue, para que as pessoas que estão desapercebidas, as pessoas que não estão preparadas, possam ver e para que o Evangelho seja divulgado. Eu primeiro quero iniciar com um texto no qual eu pedi ao Senhor confirmação se o sonho era para ser passado, se era dele o sonho. E o Senhor me dava esse texto aqui que está em João 12, 9 ao 11, coloquei aqui na tela para vocês aí acompanhar. Então vamos ler e depois chegamos à conclusão e eu vou divulgar o sonho. Amém? A palavra diz assim: E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali, e afluíram não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos por causa dele deixavam os judeus e criam em Jesus. Então, amados, vemos aí que através do milagre que o Senhor realizou no passado, ressuscitando Lázaro dos mortos, muitos judeus criam em Cristo. E isso incomodou os sacerdotes, que também queria matar Lázaro. Bom, agora eu vou falar o sonho. O de ontem, eu cheguei até mesmo fazer um vídeo aí, postar. O sonho, eu estava na cidade de Washington, D.C., e lá era dada a ordem. E a ordem era para que, na verdade, estava tendo como se fosse um protesto. Nesse protesto, eu via que era dada uma ordem. E essa ordem era para que fossem presos aqueles que estavam ali no protesto. Eu via que o povo que ali protestava eram colocados em gaiolas, tipo aquelas de zoológico que se prende leão. E eram gaiolas removíveis, da qual você pode remover. Aí eu vi que as pessoas eram colocadas dentro dessa gaiola e então eram levados. E o sonho, o Senhor me dizia que era para mim não ficar em pânico, porque ele estava no controle. Eu estava bem.
aquilo era só para um alerta, para mim passar o sonho adiante, para que as pessoas estejam em alerta. E hoje, o sonho de hoje, nosso Deus estava os seus pés no globo, em cima da terra. Não via a luz do sol, ele era a luz. Ele estava em pé, em cima do globo, e me assentava sobre a lua. A lua estava pequena, a terra estava pequena. Eu via que o sol não brilhava, a lua também não brilhava. A única luz que tinha que eu via era do Senhor. E ali ele me deu um calendário. Ele me deu um calendário e no calendário eu começava a observar as datas do calendário. Havia uma data muito importante marcada, uma data como se fosse marcada por Deus. E eu via o número 28 marcado em vermelho. Aí eu perguntava, Senhor, quando será o arrebatamento? É essa data que está aqui em vermelho? E ele apenas me dava a entender que seria que aquela data, e até muitos estão falando aí, porque essa data é uma data que muitos no mundo inteiro estão esperando algo grande acontecer, talvez o arrebatamento, dia 28 de setembro, é o mais falado hoje entre os americanos. Mas o Senhor me dava a entender que não havia data certa. Pelo menos ele não me dava, não me entregava a data correta. Ele apenas dizia que ele viria na hora em que muitos estariam desapercebidos, não estaria preparado. Então, eu vi que havia uma tristeza no rosto do Senhor, que aparentemente a data do arrebatamento, muitos seriam pegos de surpresa, não estariam preparados, então muitos ficavam para trás, muitos se perdiam. E eu via ali a tristeza do Senhor quando falava da data, pelo fato de que muitos iam se perder. A igreja não estaria preparada. Como nosso dia de hoje, eu creio que se Jesus voltar hoje, muitos não estarão preparados. Muitos cristãos dormem. A igreja, ela vive um momento difícil. E muitos estão preocupados com o que comer. Muitos estão preocupados em reformar a casa. Muitos estão deixando a igreja, trocando a igreja, os casamentos sendo destruídos. Muitos estão sendo provados e não estão guardando os mandamentos. E o mandamento do Senhor é bem claro, Deus. E às vezes você vai conversar com um cristão que está saindo do casamento
E ele geralmente fala que Deus falou com ele que era para sair do casamento. Mas o Deus que eu conheço, irmãos, o Deus que eu sirvo, ele é bem claro. Questão às leis, questão aos seus mandamentos, ele não muda. Os mandamentos é o mesmo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o inimigo tem colocado irmão contra irmão, pai contra filho, os líderes contra as ovelhas contra seus líderes. E as ovelhas trocam de igreja, as ovelhas trocam de parceria no casamento, troca a sua esposa, a esposa troca seu marido, às vezes sem motivo. Isso realmente é triste. E você, às vezes, vai falar sobre isso com seu irmão e ele não aceita a palavra. Então, casamento, irmãos, é algo muito sério. A vida diante de Deus é algo muito sério. A vida espiritual, a vida afetiva diante de Deus tem que ser levada com seriedade, irmãos. E muitos não estão desapercebidos. Eu mesmo tenho por mim que se Jesus voltar, esses que estão nessa posição, realizando o evangelho de qualquer forma, queimando a imagem da igreja, do evangelho, esses ficarão. Que a palavra de Deus é muito clara. Não existe erro no que Deus falou no passado. Não é porque estamos no ano de 2015 que Deus vai mudar de ideia. Porque a sociedade evoluiu e Deus vai mudar de ideia. Eu não creio que seja assim. Mas muito creio que Deus muda de ideia. E por isso, muitos ficarão. Mas eu quero apenas passar para os irmãos de que Deus está no controle de todas as coisas. Não devemos ter medo. Devemos estar vigilantes. Muitos falsos profetas. Muitas pessoas entregando profecia sobre a destruição do casamento. Às vezes a pessoa separa da esposa, aí o profeta vem e fala, olha, Deus está nisso aí, é de Deus. Mas não é bem assim. Deus te chamou para lutar. Deus te chamou para obedecer. E todos seremos provados como fogo. Vivemos dias de provação. Muitos estão passando pelo deserto da provação. Deus está falando claramente com todos de uma forma especial. Aqueles que estão permanecendo fiéis têm ouvido a voz de Deus, não tem faltado a voz de Deus. Mas ouço, muitos também estão ouvindo voz que não é do Senhor. Eu falo isso porque eu vejo como estão nos lugares onde a igreja se reúne, no monte, seja onde for, contendas no meio da igreja, contendas no meio dos irmãos, e assim por diante. Os irmãos podem ver o sinal está. Se você pegar a reportagem do mundo, você vai ver as catástrofes. Se
Você olhar para a igreja hoje, muitos realizam a obra de Deus de qualquer forma, no pecado, com mãos sujas, o engano, a soberba. Isso vai pesar muito sobre os que não estão vivendo com sinceridade diante do Senhor. No dia do Senhor, esses serão cobrados e esses ficarão. Bom, essa é a palavra, essa é a mensagem. Temos aí o sonho, o Senhor dava a data do dia 28, que era uma data importante no céu, mas não dizia que era a data do arrebatamento. Pelo menos me deu essa informação, então eu não vou passar algo de mim mesmo, porque eu não quero deixar ninguém aí na expectativa do dia 28. E depois, pode ser antes ou pode ser depois, mas ele dizia que era uma data que ninguém espera, uma data que muitos estariam despreparados. Então aí está, meus irmãos, aí está o sonho. Deixa o comentário. Hoje vemos, o Senhor me deu o texto sobre Lázaro, que era perseguido depois que Jesus o ressuscitou, porque muitos judeus criam. Olha, em Israel está tendo como se fosse uma guerra civil, porque o povo judeu, eles querem construir o templo. Eles estão com tudo preparado para construir o templo. Eles estão tomando áreas. A Palestina, eles estão pegando território, aumentando o seu território. Isso é sinal. Isso é sinal da volta do Senhor. E sabemos que muitas coisas irão acontecer aí. Temos que ficar de olho no relógio de Deus, nos sinais. Então, coloque bem atenção nos sinais. Coloque atenção nas datas do Senhor, que o Senhor deu, né, sobre o prenúncio. Leia a Bíblia para você ser informado, para não ir na cabeça de outros. E não seja enganado, muitos falsos profetas estão por aí. Essa história, porque tem que interpretar a Bíblia. Muitas vezes textos que são tão claros não precisam de interpretação. Do jeito que o Senhor escreveu, é do jeito que é. A interpretação é algo que ajuda a você, quando você não tem muitas vezes o entendimento do que significa aquele texto. Mas do jeito que o Senhor escreveu, do jeito que será, do jeito que é. E temos que ver a Bíblia dessa forma, não pela letra, mas pela revelação. Então, observe bem a forma que o Senhor falou sobre suas escrituras e não tente mudar, porque muitos mudam, distorcem a palavra do Senhor. Isso também será cobrado, porque assim diz a palavra. Bom, shalom, que o Senhor abençoe, fique na paz.